Tá. Então, o módulo do contador é 2 elevado na n, onde n é o número de flip-flops. Tá? Então, o clock é colocado aqui no primeiro flip-flop, no Q0. Tá? E aí, a partir daqui, a gente vai tendo bordas de descida a cada 2 pulsos de clock no Q0, depois no Q1 tu vai ter uma borda de descida a cada 4 pulsos de clock. Então, além de ser um contador módulo N, ele também é um divisor de frequência, como a gente viu na última aula, né? Um divisor de frequência. Tá? Às vezes os desenhos estão em inglês aqui, porque a qualidade das imagens do livro em inglês que eu tenho estão melhores que o livro em português. Mas aqui, como tinha bastante texto, eu botei esse aqui. Então, a gente viu esse circuito na última aula, tá? Então, se a gente fosse desenhar um diagrama de estados, tá? Então, aqui eles apresentam pela primeira vez o diagrama de estados, tá? Ele seria assim, tá? Como é que funciona esse diagrama de estados? Aqui, ó, tu vai ter o Q3, o que tem dentro deles, né? É os valores de Q3, Q2, Q1 e Q0. Tá? Mas se tivesse 4 flip-flops, seria desde o Q3. Q2, Q1 e Q0, né? Desse circuito aqui, né? Ó. Q0, Q1 e Q2. Tá? Sendo o Q2 o mais significativo. E aqui o Q2 mais significativo, que seriam esses valores aqui. Ó, então, isso aqui são as transições, o que está acontecendo aqui, né? O que essa setinha está indicando? Essa setinha está indicando uma borda de subida ou de descida, né? Dependendo do flip-flop. Tá? Dependendo do flip-flop. É uma borda de subida ou de descida, depende do flip-flop. Tá? Então, lembra que os flip-flops têm borda de descida e de subida. Quais são as duas entradas do flip-flop que não dependem do clock? Preset e clear. Isso, o preset e o clear, né? Então, elas podem mudar de estado a qualquer instante de tempo. Mas a gente já viu que ela só serve para a gente fazer um reset forçado nele, né? Se a gente precisar de um reset. Tá? Então, a gente viu esse circuito na última aula também, tá? Então, olha só, essa é a transição de estados. No contador assíncrono que a gente viu, não tem muito como mudar essa transição, tá? Depois a gente vai ver que dá para fazer uns negócios doidos, tipo, vem para cá, depois esse aqui vem para cá, tá? Depois esse aqui pode vir para cá, depois pode vir para cá, tá? Então, a gente vai ver mais para frente que com os síncronos dá para fazer essas doideiras aí. Com o assíncrono não tem como, tá? Mas a gente vai ver que com o assíncrono dá para fazer umas coisas tipo isso aqui, ó. Dá para vir até esse aqui e voltar para o zero, por exemplo. Tá? Então, tirando tipo toda essa parte aqui, fazer uma contagem aqui de zero, uma contagem de 5 elementos, né? Do 0 até o 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Para que serve isso? Não sei. Serve para algumas coisas, na realidade. Tá? Vocês vão ter que fazer uma prática sobre isso, inclusive, que amanhã vai estar disponível. Certo? E eu estou fazendo todas as práticas aqui para ver se vai dar certo mesmo o Tinkercad e está dando, está bombando. Quem me acompanha nas redes sociais já viu aí que hoje a aula é projeto de bomba relógio. Hoje o projeto a gente vai fazer uma bomba relógio, não, tô brincando. Então vai aprender a fazer o timer da bomba. Tá? Mas olha só, a gente viu também que esse circuito ele funciona como um divisor de frequência, tá? Aqui tem umas perguntas e tal, fica aí para quando vocês forem estudar os slides, tá? Esses resumos, tá? Como que é o divisor de frequência, o módulo da contagem, tudo isso a gente já falou em aula, tá? E por que eles são considerados assíncronos? Porque os flip-flops não operam sincronizados com o clock. Só o primeiro é sincronizado, né? Os outros são sincronizados com a saída dele. Qual é a característica de um circuito assíncrono? É um circuito lento, porque ele tem que propagar a informação do clock pelas saídas, né? Então, o clock vai na entrada de um
e aí, a partir disso, ele é propagado pelas saídas dos flip-flops, tá? Ó, o clock entra só no primeiro, ó, o clock entra só no primeiro, no Q0, e depois o clock é propagado pelas saídas, ó, Q0, ó, ele propaga pela saída, ó, vai lá para o próximo clock. Vai lá para o próximo clock. E as saídas aqui a gente ligou nos LEDs, né? A gente vai ver aqui. A gente vai ver hoje na aula também que todo aquele trabalho que vocês passaram para fazer um display de 7 segmentos já tem um circuitinho integrado que já faz tudo aquilo que vocês fizeram, tá, na prova. Então não fiquem bravos comigo. A ideia da prova era realmente que vocês passarem trabalho. Tá? Mas vamos demonstrar aqui. Vamos demonstrar aqui alguns circuitos. Aqui. Compartilhar. Então, ó, esse foi o circuito que a gente viu na última aula. Tá? Aqui eu ainda não arrumei a ordem das coisas. No outro circuito que eu apresentava, eu já arrumei, tá? A ordem das coisas. Aqui o Q0 ainda é o menos significativo. Ah, não, tá certo. Tá? O Q0 é o menos significativo, o Q3 é o mais significativo. Tá, então lembra desse circuito que a gente viu na última aula? Tá? Então, ó, ele tem 4 flip-flops e ele só vai... Ó, e ele só vai do 0 até o 15, né? Ele vai do 0 até o 15 e não tem o que fazer nesse circuito. Tá? E não tem o que fazer nesse circuito. Tá? Ele vai do 0 ao 15. E não tem o que fazer. Porém, a gente pode pegar esse circuito e adaptar ele. Olha aqui que coisa bonita. Tá? Ó, a gente pode adaptar ele para ele ir do 0. Vamos ligar aqui. Ó, do 0 até o 9. Tá? Então, olha aqui, ó, viram ó, todo aquilo que vocês fizeram lá na prova, eu resumi num 6 aqui, o 4511, tá? Que é um controlador de display de 7 segmentos, que ele tem exatamente aquele circuito que vocês projetaram, aquele baita circuito gigantesco que vocês projetaram. Então, agora vocês veem vantagem, né, em integrar circuitos, tá? Então, tudo aquilo que vocês projetaram lá tá tudo aqui dentro, tá? Eu já botei para criar caráter, então. Foi tudo para criar caráter, exatamente. Muito bem, foi para criar caráter, tá? Porque tudo aquilo já está aqui dentro, tá? Ele tem uns pininhos de controle a mais aqui, enfim. Mas a ideia também era ver para vocês verem como é, né? Como é vantagem a gente usar circuitos integrados. Inclusive esses contadores eles também têm integrados aqui, né? Então, ó, então aqui eu fiz com flip-flop. Tem umas portas lógicas aqui, a gente vai ver o que são essas portas lógicas. Mas tá, também tem os contadores prontos, tá? Então, a gente já tem um contador pronto de 4 bits, por exemplo, que seria todo esse circuito que eu montei aqui embaixo, tá? Então, já teria um contador binário de 4 bits. Já tem um registrador de deslocamento, como a gente fez, tá? Enfim. E aqui o decodificador de 7 segmentos, 4511. Tá? Mas tenho certeza que criaram o caráter, os que fizeram. Passaram o trabalho. Mas é isso aí. Tá, mas agora como diabos, então, eu saio... Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, como diabos eu pego esse circuito que está preso num loop eterno e quebro esse loop? Tá? E como que eu quebro esse loop, então? Então, olhem só. Vamos ver. A ideia é simples, tá? A ideia é simples. Você só tem que ter a mente aberta. Tá? Você só tem que ter a mente aberta para aceitar a ideia. Tá? Mas a ideia é simples. A ideia é simples. Então, aqui tem umas perguntinhas que não me interessa agora. Me interessa aqui, ó. Como fazer um contador de décadas assíncrono? Tá? Que foi exatamente aquilo que a gente viu. Então, eu já deixei marcado em amarelinho o que eu quero que ele conte. Não concordam que isso aqui é do 0 ao 9, não é o que ele está fazendo? Lá na demonstração. Do 0 ao 9, né? Está contando 0 ao 9. Ou seja, se eu fosse fazer aqui um diagrama de estados, eu vou botar só os números dos diagramas, tá? Ele começa do 0, vai para o 1, vai para o 2,
3, 4, 5, 6. Opa, ficou bem ruim isso. Não vai caber. Ah, não vai caber. Nunca. Vou tentar fazer mais bonitinho. Eu preciso realmente comprar uma mesa digitalizadora. Então, eu quero que ele saia... Tá, não vamos desenhar o diagrama de status. Para vocês entenderem a ideia. Eu quero que ele saia... Vamos tentar explicar de uma forma mais simples. Ele ignore esses aqui. Na realidade, até o 10 eu quero que ele ignore, tá? Mas é que o 10 vai ter uma serventia para nós. Então, eu quero que ele conte do 0 até o 9. E do 10, ó, eu não quero nem que ele mostre o 10. Eu quero que ele, do 9 ele volte para o 0. Porém, eu quero que ele mostre o 9 também. Tá? Eu quero que ele mostre o 9. Eu não quero que ele mostre o 10. Então, olha só. Eu tenho alguma entrada do meu flip-flop que zera, que eu consigo zerar todos os flip-flops ao mesmo tempo, independente do clock? No reset? Isso, clear, no caso, né? Tá? No caso, a gente chama de clear. Tá? Mas é isso aí. Tu pensou certo. O reset também pode ser um... É que, em geral, no JK a gente chama de clear, mas reset também serve. Eu confundi com o RS. Isso. Tá? Mas a gente tem o clear. Tá? A gente tem o clear. E o clear, ele é ativo nível baixo. Não concordam comigo? É ativo nível baixo. É sempre zero. É sempre zero. Se eu boto zero no clear, eu zero a saída, tá? Instantaneamente. Isso é isso que tem que ficar em mente, tá? Então, o clear, ele zera instantaneamente a saída. Ele não espera pelo clock, certo? Do 0 ao 9, eu quero que ele espere o final do clock, porque eu quero mostrar todos os números do 0 ao 9, tá? Porém, quando chegar no 10, e eu vou deixar ele chegar no 10, mas quando ele chegar no 10, eu não quero que ele espere o clock. Eu quero que quando ele chegue no 10, ele automaticamente reset, né? Como falou o João. Tá? Ou que ele dê um clear, que ele resete, bote tudo para zero, ou tá, a gente aplique o nível baixo no clear. Antes de eu continuar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês conseguem enxergar uma coisa na tabela. Vocês conseguem enxergar na tabela que cada linha, ela possui uma combinação única de uns? Em nenhuma linha os uns aparecem no mesmo lugar. Todos os uns, né? Nenhuma linha tem uma combinação de uns igual. Ó, por exemplo, do 14 para o 15. O A, B e o C são 1. Tá? Então, o A, B e o C são 1, porém o D é 0. Tá? Então, uma combinação com todas as entradas 1, ó, com todas as entradas igual a 1 é só na última linha. Tá? Aonde só o A e o D são 1, que seria a linha 9. É só a linha 9 que tem essa combinação de uns, que só o A e o D são 1 ao mesmo tempo. Tá? Vocês conseguem enxergar isso? Que cada linha tem uma combinação única de uns? Ó, existe alguma outra linha que tenha uma combinação de uns igual a 3? Vamos ver se vocês entenderam. Alguém acha que tem alguma linha, ou não entendeu direito o que eu falei, e acha que tem uma linha, mas não sabe por que aquela linha não é, tá? Não é uma combinação única igual a essa. Tá? Alguém acha que tem uma outra linha que é igual a 3? Na relação aonde os uns estão posicionados? Sim ou não? Existe alguma outra linha em que os uns estejam posicionados exatamente igual nessa linha 3? A linha 15. A linha 15. Tá, perfeito. Era exatamente essa pergunta que eu queria que tu fizesse, Cláudio, porque é exatamente isso que eu acho que vocês estão pensando. Tudo bem, a linha 15, se tu pensar, ó, a linha 15, a linha 11, a linha 7, né? Todas elas têm 1 no C e no D. Porém, comparado à linha 13 e à linha 7, tem algum outro 1 na linha 7?
Tem no B, né? Uhum. Não sei se tu está entendendo. Sim, o B também tá 1 ali, aí vai a 15 vai estar de novo ali. Vai ter B, C e D, é isso? Isso, mas daí na 15 vão ser todas elas. Sim. Tá? E na linha 11 vai ser só o A. Tá? Quando eu estou falando a combinação de uns, não é só nos dois uns que aparecem na linha aqui, são todos eles que aparecem na linha. Tá? Então pensa que cada linha, sei lá, é uma senha de um cofre. Tá? É um código. Cada linha é um código. Tá? Existe algum código em que todos os uns aparecem ao mesmo tempo no mesmo lugar? Não vale dizer que na 15, ó, porque na 15 tem 4 uns. Todas as saídas são 1. E em nenhuma outra linha aparece 4 uns. Nas linhas que aparecem 3 uns, todas as linhas que aparecem 3 uns, eles aparecem sempre em posição diferente, não concorda? Vamos pensar na quantidade de uns por linha, né? Tá? Vamos pegar todas as linhas que só tem um, né? Só tem um. Ó, você não concorda que nessas linhas que só tem eles não aparecem sempre em lugares diferentes? As linhas que tem 2 uns, como a 3, a 5, a 6, eles sempre aparecem em posições diferentes. Os que tem 3 uns, eles sempre aparecem em posição diferente. Existe uma combinação única de uns para cada linha. Tá? Tá. Por que eu estou insistindo nisso? Porque isso é importante. Tá? Porque isso é importante. Porque quando eu vou fazer o módulo, mudar o módulo do contador, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e volta para o 0. Tá? É isso que eu estou tentando fazer. Tá? Na realidade, aqui, ó, do 9 para o 0, ele não vai ser pelo pulso de clock. Tá? Aqui ele vai ser pelo clear. Tá? Vai ser pelo clear. Ele vai do 9 para o 0. Tá? Vai ser pelo clear. Tá? Mas como? Quando a gente chegar no 10, tá? Ó, pensa assim, ó, se eu botar uma NAND entre... Vou botar uma NAND entre A e C. Uma NAND. Por que entre A e C? Porque A e C são os valores que são igual a 1. Ó, são os valores que são igual a 1, tá? Na linha anterior, na linha posterior, tá? Do último número que eu quero mostrar. Qual é o último número que eu quero mostrar? É o 9. Então, para eu fazer esse clear e deixar o 9 aparecendo, no momento em que dá o próximo pulso de clock, que seria do 9 para o 10, no exato instante em que ele vai querer mostrar esse 10, tá? Eu vou mandar uma informação para todos os clears ao mesmo tempo. Ó. Vejam que esse A e C, do 0 ao 9, ele vai ser sempre igual a 1, não concordam? Ele vai ser sempre igual a 1. Ó, 0 vezes 0, 1. Tá? Inverte, né? 0 vezes 0, inverte é 1. 0 vezes 0, inverte é 1. 0 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, inverte. Tá? Perdão, é com C, né? 0, 0, 0 com C, com C, com C. Quando chega no 10, eu vou ter... Vai ser a única linha em que o A é igual a 1 ao mesmo tempo que o C é igual a 1, né? E aí vai para 0 aqui. E aí vai resetar, vai voltar lá para 0 de novo. E aí o A vai voltar igual a 0 e o C igual a 0. E aí aqui volta para 1. Tá? Para ver se vocês entenderam, olha só. Se eu quisesse fazer isso aqui,
Eu quero contar do 9 para o 10 e aí vir para o 0. Eu tenho que fazer uma NAND entre quais entradas? Qual é a linha depois da 10? Olha que pergunta besta, mas vamos lá, por partes. Qual é a linha depois da 10? Se vocês não... Fala, pode falar. Se vocês não estão entendendo nada, eu vou perguntar as coisas mais óbvias primeiro. Tá? Qual é a linha que vem depois da 10? Ninguém sabe qual é a linha que vem depois da 10? A linha 11. Ah, muito bem. Obrigado, Luiz. Isso também não é só uma pergunta besta, é para saber também se estão prestando atenção ou se vocês já se perderam na história aí. Tá. Na linha 11, quais são as entradas que são igual a 1? A, C, D. A, B, C, D. Opa, perdão. É A, C e D, né? O B é 0. Tá? A, C e D. Ou seja, se eu quiser que esse meu contador também conte o 10 e depois vá para 0, tá? Então, eu tenho que fazer uma NAND entre... Eu não posso fazer entre A e C só, eu tenho que fazer entre todas as entradas que são igual a 1 na linha posterior. Olha só, qual é a regra? Vai ser sempre assim, tá, pessoal? Para esse tipo de contador, tá? Eu vou fazer uma NAND entre todas as entradas que é igual a 1 na linha posterior ao valor que eu quero contar, tá? Se eu quero contar até 10, eu vou fazer uma NAND assim. Porque, olha só, de todas as linhas da 0 até a 10, é só na linha 11 que eu vou ter 1, 1 e 1 em A, C e D ao mesmo tempo. Tá? O que eu não posso fazer, o que não dá para fazer com esse tipo de contador, tá? É, sei lá, vir para o 7 e voltar para o 3, e depois do 3 ir para o 5, e depois do 5 voltar para o 4. Tá? Isso aí não dá para fazer, isso a gente vai ter que ver outro tipo de contador. Tá? Esse sempre vai ser... Eu sempre vou conseguir ir até um valor e resetar ele só no próximo, né? Então, eu estou sempre preso ao próximo valor. Eu só consigo chegar, por exemplo, até o 10 e resetar, tá? No 11. Ou chegar até o 9 e resetar no 10. Certo? Se eu quisesse fazer um que fosse até 11, me contasse até 11, aí eu teria que fazer uma AND entre A e... Uma NAND, né? Entre A e B. Ó, uma NAND entre A e B. Ou seja, essas NANDs, elas são únicas. Elas só vão ser 1 para essas combinações de 1. Era isso que eu estava querendo dizer sobre as combinações de 1 serem únicas. Tá? Porque daí eu posso fazer uma NAND nelas e zerar o meu flip-flop. Zerar meu flip-flop. Deixa eu tentar mostrar no exemplo aqui para vocês. Pessoal, não tem jeito assim muito... É bem complexo isso, tá? Então, vocês têm que também se antenar com as coisas que vocês aprenderam antes. Tá? Então, assim, existe para cada linha uma combinação única de uns. Tá? No sentido qual? Em que os uns, todos os uns daquela linha, eles só vão aparecer naquela posição, naquela linha. Isso eu estou falando para todos os uns que estão naquela linha. Tá? E nas linhas seguintes também. Tá? Todos os uns, em cada linha, eles só aparecem num lugar. Tá? Eu tento explicar para vocês do jeito que eu entendo as coisas, né? Para mim é fácil de entender dessa forma. Talvez para vocês não. Aí, se alguém entender e achar um jeito melhor de explicar, pode compartilhar comigo. Ou se alguém já entendeu e acha que tem um jeito mais fácil de explicar isso, pode compartilhar comigo. Não tem problema nenhum. Tá? Mas olha aqui, ó. Aqui. Esse circuito aqui. Depois eu vou mostrar o que é por que eu botei uma AND aqui também. Mas, ó, o 7400 é uma NAND. É uma NAND de 2 entradas. Tá? Então, lá no 9, quando eu chego do 9 para o 10,
o meu A e o meu C era 1, né, no 10. Então, quem é o A aqui, ó? O A é esse fio verde aqui, esse cinza aqui, ó. O A e o C. Esse é o C. E o A. O A está aqui, ó, na realidade. O A está aqui. Tá, então, esse é o fio que vai para o A. Ó. E esse é o fio que vem para o C. Ó, esses dois fios marrons são as entradas da minha NAND. Tá? E a saída da minha NAND, que é esse fio laranja, ele vai para o clear. Tá? Na realidade, ele está entrando nessa porta aqui, e eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Por que ele entra nessa porta end aqui? Porque com essa ligação com essa porta end me permite isso aqui também, ó, eu tenho um botão de clear, tá? Eu posso zerar ele a qualquer momento, tá? Então, ó, essa NAND, esse 7400, ele está forçando ele a zerar, tá? Ele forçando ele a zerar aqui, a saída da end, tá? Ele está forçando a zerar. Só que aqui eu fiz um circuito completo, em que ele tem tanto o reset automático, que é o 7400, então onde eu ligo o A e o C, quanto o botão clear, tá? Onde eu posso... Ó, viram a vantagem do botão clear? Se eu quiser, eu não preciso esperar ele chegar até o 0 para botar em 0, né? Eu posso botar em 0 a qualquer momento, tá? Como é que funciona essa história do botão clear? Junto com o reset automático. Dessa forma aqui, ó. A gente vai ficar agora variando bastante as telas. Cadê o meu negócio? Então, olha só. Então, o meu circuito lá, que vai até o 9, né? Então, ó, o A e o C estão na NAND, né? Só que eu também quero botar um botão de clear. Ó, o A e o C estão na NAND. Tá. E eu quero botar um botão de clear também no meu circuito. Ou seja, tá? Aqui está o meu circuito. E aqui estão todos os clears dos meus flip-flops ligados juntos. Tá? Então, imagina que esse aqui é o meu circuitão lá, e aqui está todos os clears. Esse clear aqui representa todos eles. Eu vou ligar todos juntos, né? Então, eu posso representar como sendo uma coisa só. E lá eu também tenho um botão que não é esse botão, na realidade, é diferente, né? Ele é um push button, ele não é um botão com trava. Tá? Então, desenho lá meu push button. E eu quero fazer um botão também que reseta. Daí, aqui sai o sinal. Ora, pois bem. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Algumas coisas básicas. Até chegar no 10, qual vai ser sempre o valor da saída dessa NAND aqui? Então, do 0 até o 9, qual sempre vai ser o valor da saída NAND? Tem várias formas de tu me responder isso, entendendo o que é uma NAND, entendendo como funciona o clear, entendendo como funciona o contador, tá? Então, tem 3 formas diferentes de tu raciocinar isso. Do 0 ao 9, qual é a saída dessa minha NAND? 0. 0, 0, 1. 1 ou 0? 1. É 1, porque inverte, tá? Isso, boa, Luiz. Tá, isso aí. Tá? Então, do 0 ao 9, essa minha NAND é sempre igual a 1. Correto? Quando chega no 10, que ele vai para 0, né? Que daí eu quero que volte para o 0 lá e mande o 0 para o clear, para todos os clears. E qual é o valor do meu botão aqui enquanto eu não aperto ele? É sempre 1. Então, olha só, 2 coisas. Enquanto eu não aperto o botão e enquanto não passa do 9,
eu não quero que minha saída do meu circuito seja 1, porque eu não quero clear nesses casos, né? Eu só quero clear quando? Quando eu apertar o botão ou quando chegar no 10 aqui. Que porta lógica eu posso botar aqui, que ela vai ser sempre 1 a saída, porém vai ser 0 quando qualquer uma das entradas for igual a 0. Aí já entra a parte básica de circuitos combinacionais. Qual porta lógica que vai ser sempre 1 a saída quando as duas entradas forem 1? Essa e essa aqui, né? Então, que porta lógica eu boto aqui? Tá? Porque enquanto eu não apertar esse botão ou quando eu não chegar a 10, eu quero que a saída, que o clear seja igual a 1, mas eu tenho 2 fios aqui. Eu não posso ligar os 2 fios juntos, né? O que acontece se eu ligar os 2 fios juntos? O que acontece se eu fizer isso aqui, ó? O que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Eu estou ligando, ó, eu estou ligando uma coisa numa entrada aqui, numa saída de uma porta lógica, um botão numa saída de uma porta lógica. Ou seja, ao mesmo tempo que eu aperto o botão, a minha saída é 1 aqui, vai dar curto-circuito, não concordam comigo? Que vai dar problema isso? A porta end, né? Isso, muito bem, Luiz, muito bem, tá? Isso aí, tá? Se eu boto um fio aqui, tá? Se eu boto um fio aqui, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo, porque como é que um fio vai ser 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Isso que ia acontecer se eu botasse um fio ali. Como é que um fio vai ser 0 e 1 ao mesmo tempo? Então, eu boto aqui uma porta end. Uma porta end. E ligo lá em todos os clears do circuito. Aí eu tenho aqui o meu reset automático, tá? O meu reset automático. E tenho o reset forçado. Tá? Reset forçado é pelo botão. Meu reset é forçado. Então, enquanto eu não quero ativar o meu reset, enquanto o A e o C não são 1 ao mesmo tempo, os dois, não é 1 ao mesmo tempo, tá? Vai ter sempre 1 aqui na saída. Ou seja, o circuito vai estar funcionando normal. No momento que eu aperto esse botão, isso aqui vai para 0, essa saída também vai para 0. E aí vai zerar minhas saídas todas lá, ó, do meu Q3 ao meu Q0. Vai ficar tudo 0, né? Fica tudo 0. Tá? Enquanto eu mantiver esse botão pressionado, fica tudo 0. Tá? Professor. Fala, pergunta. Ótimo, pergunta, eu adoro perguntas. Eu fiquei com... Me perdi, eu fiquei com uma dúvida. O A e o C na entrada daquela porta, daquela NAND ali. Tá. Ali eu vou contar de 0 até 9, né? Perfeito. Aí eu pego a linha 10, A e C, 1 e 1. Isso. Como é uma... 1 e 1, eu tenho 1 na saída. Então, como eu tenho uma negação, daria 0. É isso que eu entendi. Isso. É exatamente isso. Tu entendeu certo até agora. Prossiga. Mas por que deu 1 ali, tem aquele 1 na saída? O que tem aquele 1? Porque, esse 1 que eu botei aqui, tu te perdeu na explicação. Esse 1 aqui é enquanto eu estou indo de 0 a 9. Tá? Enquanto eu estou indo de 0 a 9, tem 1 na saída, não concorda? Ah, sim, concordo. Tá, é isso aí, perfeito. Obrigado pela pergunta. Tá, é isso aí, pessoal. Contadores, flip-flop, é muito fio da meada, né? Tu perdeu o início do fio, cara, aí esquece, né? Tu esqueceu lá como começou a explicação. Então, eu vou dizer de novo, assim, essa parte, eu acho ela um pouquinho mais complicada de entender mesmo, tá? Do que a parte de circuitos combinacionais. Então, para mim, qual é o grande problema da parte de circuitos combinacionais? O que é difícil nos circuitos combinacionais? É muito detalhe. Tá? Porque a lógica em si é fácil dos combinacionais. Tá? A lógica em si é fácil. O problema são os detalhezinhos. Aqui é um pouquinho mais complicado, porque tu, além do combinacional, tu bota o tempo como uma variável, né? Tá? Então, o clock, né? No caso, o clock, e tu começa a botar outras variáveis no problema, e então, como depende de tempo, tu tem que entender o fio da meada, porque todos os processos com flip-flops, eles têm começo, meio e fim, né? Tá? E tu também pode interromper o processo no meio, com as entradas assíncronas, então é uma loucura, né? O troço é quase qualquer coisa que tu possa imaginar, e é isso aí mesmo, tá? A ideia do flip-flop é um sistema de computação, ele é baseado em flip-flops.
Cara, eu vou te dizer que eu nunca achei um livro assim que tivesse um texto bom sobre esse assunto. Eu estou usando o do Totti, né? Mas tem muita coisa que o Totti não tem que eu vou explicar para vocês, porque eu entendo de outra forma as coisas que ele explica, né? Mas tu pode pegar o do Totti. Eu vou te dar o nome de todos os livros clássicos de eletrônica digital, tá? Eu passo aí depois para vocês. Eu vou postar, na realidade, o programa da disciplina lá que eu me esqueci, né, no Moodle. E lá tem a bibliografia. Tá, mas eu, sinceramente, assim, eu nunca vi um livro que explique as coisas do jeito que eu entendo, né, do jeito que eu vou explicar para vocês. O meu conhecimento sobre circuitos sequenciais, ele é pescado, né? Ele é pescado. Mas a moral é o seguinte, cara, no momento que tu entende a filosofia dos circuitos, fica tudo mais simples. Daí depende, assim, de onde tu tá lendo, do que tu tá vendo, né? Mas tu tem que ter um bom conhecimento de combinacional, ó. Aqui a gente teve que ter conhecimento de combinacional, porque isso que eu estou falando das combinações únicas de entrada e não sei o quê, isso tem a ver com circuitos combinacionais, tá? Esse circuito todo aqui, ó, essa lógica toda do clear, ela vem lá dos circuitos combinacionais, tá? Só que aqui eu não fiquei criando todos os passinhos, tabela verdade. Eu poderia fazer aqui uma tabela verdade, né? E achar um circuitinho, não sei o quê, tá? Mas para essas coisas menores, né? Com 2 entradas, 2, 3 entradas, a gente pode usar a lógica da nossa cabeça mesmo, direto de cabeça, né? Mas aqui tu quisesse, de repente, poderia estruturar, né? Ó, tu tem 3 entradas. Esse teu circuito aqui, ó, esse circuito todo aqui, ele tem 3 entradas. Ele tem o botão clear, o teu botão clear, né? O teu botão clear. E tem A e C. Tu poderia montar lá a tabelinha verdade. Clear, A e C. E a tua saída, né? Quando o clear for 0, o A for 0, o C for 0. E minha saída tem que ser 0. Aí tu pode montar toda a tabela verdade a partir disso aqui, né? Desse teu circuitinho, esse teu circuitinho combinacional, esse aqui que eu estou circulando aqui, ó, esse aqui. Tu pode fazer do jeito que a gente aprendeu lá, fazendo a tabela verdade, pegando as entradas, tá? Eu acho que para um circuito simples desse não tem porquê, tá? Isso aqui é um conhecimento básico das portas lógicas, certo? Mas essa parte é difícil, tá, pessoal? Ela é difícil, sim, bem mais difícil que a parte anterior. É por isso que muita gente tem medo, tá, de circuitos sequenciais. Eu tento explicar para vocês a forma como entendo as coisas, só que eu sei que as pessoas entendem de forma diferente, né? Então, tudo isso que vocês estão comentando é bom, eu gosto que vocês comentem. Eu tento, às vezes, me antecipar as dúvidas de vocês, mas eu gosto que vocês comentem, porque daí eu consigo entender melhor, tá? Qual parte do que eu estou falando vocês não estão entendendo. Tá? Cadê o circuito? Cadê o circuito? Tá. Então, olha só, aqui, ó, aquela parte do circuito tá aqui, ó. Ó, essa aqui é a end, ó, aonde numa entrada eu botei o botão e na outra entrada eu boto a saída do meu reset automático, né, da minha NAND, ó. Então, numa entrada vai a NAND e na outra vai o botão, ó. E na outra vai o botão. Esse aqui, ó, esse botão aqui, ó. Uma vai o botão e na outra vai esse aqui. E aí a saída vai para todos os clears, ó. Então, todos os clears estão ligados nos mesmos, tudo curto-circuitado, né? Eu curto-circuitei todos os clears juntos. Tá? Que daí possibilita, esse osciloscópio eu não preciso mais, eu posso deletar ele. Tá? E aí eu posso ter o reset e esse aqui ao mesmo tempo. Tá? Certo? Tá. Agora, vamos ver se vocês entenderam de novo, né? Vamos ficar aqui. Eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu não gosto muito de ficar compartilhando janela. Ficar compartilhando tela.
Não vai adiantar. Não vai adiantar. É só complicar mesmo. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer uma alteração em tempo real naquele circuito. Só que vocês que vão me dizer o que eu tenho que fazer, tá? Então, eu quero que ele conte até 7. Não, eu quero que ele conte até 6. E zere. Então, eu quero que ele venha até aqui. E zere. Eu tenho que botar uma NAND... Eu não vou nem dizer o que você tem que botar. Eu vou perguntar qual é a alteração que eu tenho que fazer no circuito. Para ele fazer isso. Colocar uma NAND na linha 7, né? Isso. Isso. Quem foi que falou? Francismar. Francismar, tá. Boa, Francismar. Eu tenho que botar uma NAND agora de 3 entradas, né? Uma NAND de 3 entradas. Cujas entradas vão ser... Deixa eu fazer aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. Não vou me desenhar. Ó, chegou a mensagem. Ó. Então, ó, eu vou ter que botar uma NAND de 3 entradas. E as entradas vão ser B, C e D. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu tenho uma NAND de 2 entradas, aquele meu circuito, aquela minha porta lógica é uma de 2 entradas, eu posso fazer isso aqui? Como eu faço com a AND? E aí? Eu posso fazer isso aqui? Pode. Não, porque não. Onde, como é que tu vai estar negando um... nunca vai dar certo, né? Tá, então o João, ele tem razão. Porque, olha só, eu tenho, vamos dizer aqui, A, B, C, tá? Como é que vai ficar meu circuito aqui? Ele vai ficar A, B invertido, vezes C. Botasse uma AND numa, né? Uma AND numa e a NAND essa aqui deveria ser uma AND daí, né? Essa aqui deveria ser uma AND daí, tá? Então, é mais fácil eu pegar uma NAND de 3 entradas, que já tem no Tinkercad, tá? Porque daí eu posso só um CI. Se eu fosse fazer um circuito com portas de 2 entradas, aí eu tenho que botar 2 CIs, né? O da NAND e o da AND, tá? Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu não posso fazer, tá? Ou seja, eu vou ter que trocar o CI ali. Não tem problema. Eu escolhi esse valor exatamente para passar trabalho. Para vocês não dizerem que eu não faço trabalho. Eu só mando vocês passar trabalho. Na realidade, eu estou achando divertido o Tinkercad. Eu não sei, deve ser coisa meio de nerd, né? Achar divertido essas coisas, eu acho. Mas vamos lá. Então, eu tenho que fazer uma NAND no BCD, né? Então, gravem isso. Anotem aí no papel. Tá. Então, eu tenho que fazer uma NAND em BCD. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos tirar essa NAND de 2 entradas e botar uma de 3. E vamos botar uma NAND de 3 entradas que ele tem aqui. Eu tenho quase certeza que ele tem. Porta NAND de 3 entradas, ó, o 7410. Vamos botar ele já aqui. Vamos só confirmar se os pinos de VCC e terra é igual. Ó, vamos ver, entrada 1, entrada 1, 1A, entrada 1B, entrada 2A, entrada 2B, entrada 2C. Então, ó, a porta 1 está aqui, ó. Estão enxergando, ó? Aqui tem uma entrada, aqui tem outra entrada, e aqui tem outra entrada, e aqui tem uma saída, ó. Essa é a saída. Então, a saída a gente já liga ali, ó, direto na saída 1. Aqui, saída. Isso. Vamos inverter aqui para ficar mais bonitinho no circuito. Então, a saída, ó, a porta AND aqui continua igual. E aqui que a gente vai trocar, né? A gente vai ligar o B, o C e o D, né? O B, o C e o D, como a gente viu lá.
Então, só vamos identificar aqui quem é o B, o C e o D, eu não me lembro de cabeça. Vamos lá. Vamos ligar o B primeiro, que é esse LED aqui, é esse fio verde aqui, cinza, esse cinza aqui, ó. Então, ele está ligado aqui, esse é o B. Então, vamos pegar o B aqui e ligar numa das entradas aqui. Então, vamos lá. Será que não fica melhor assim? Não, deixa assim mesmo. Eita. Deixa assim. Então tá, ligamos o B. Ó, o B é esse aqui. E o C é esse aqui. Esse aqui é o C. Esse aqui é uma outra entrada. Não vamos deixar. E a outra entrada está aqui, ó. Ela vai no D. Aí o D é esse aqui. Cadê? Esse aqui. Esse aqui é o D. O A, só para garantir que ninguém ligou nada no A. Tá, o A tá ali, não foi ligado no A. Isso aí. Vamos ver se deu certo. Pode ser que não dê. Pode ser que dê. 5, você tem que ir para o 0. Tem que ir para o 0. Aí, olha aí, ó. Então, deu certo, tá? Então, viu? Então, a ideia é o seguinte, é sempre do mesmo jeito, tá, pessoal? É sempre do mesmo jeito. É pegar e fazer a NAND na próxima linha, né? Ah, eu quero até 6. Então, tu vai ver aonde que aparecem os 1s na linha 7, no 7. E aí, tu vai fazer uma NAND entre essas entradas que é 1. Tá? Essas entradas dessa NAND, elas são as saídas do flip-flop. Tá? Então, aqui em tempo real, a gente já mudou o módulo do contador. Então, agora eu consigo fazer contador de qualquer módulo, tá? E é isso aí. Se eu quisesse mostrar um contador até 15, né? Aí o que eu ia ter que fazer, né? E eu ia ter que fazer 2 contadores, né? Um que fosse até 0, né? E outro que resetasse no 16. Então, se eu quiser fazer 2 com casa... Aqui a gente está vendo a unidade, né? Se eu quiser fazer um decimal aqui, aí você tem que fazer uma lógica, tá? Que aí vocês vão ter que pensar em como que vocês vão fazer isso aí, na prática, de vocês, tá? Esse vai ser o desafio de vocês, tá? A prática que eu vou dar amanhã, vocês vão ter que fazer uma coisa parecida com essa, só que com 2 displays, tá? Aí ele vai ter que contar até 60. Até 59, no caso. A gente vai fazer o princípio usando 6zinho pronto, né? Não precisa fazer... Flip-flop, tudo com flip-flop. Vai ter que ser desse jeito que eu estou mostrando aqui, tá? Vai ser especificamente para vocês fazerem o circuito usando... Tá, o decodificador, o display, sim, pode usar o 4511, tá? A única coisa que vai ter que fazer sem ir pronto é o contador. O resto pode usar pronto. Entendi. Era isso que eu perguntei. Não precisa botar os LEDzinhos. Pode botar os LEDzinhos se tu achar para controlar e enxergar o que está acontecendo. É bom botar os LEDs, né? Mas não é obrigado. Tá? Então, pro circuito do laboratório, tá? Vocês vão ter que fazer um contador até 59, de 00 a 59. Usando só flip-flop. Certo? É só pensar o seguinte, né? Tem que zerar, tá? Um vai se zerar sozinho sempre que chegar no 9, tá? E vai ter que fazer o outro contar 1, né? Sempre quando chega no 9, vai ter que fazer o outro contar 1. Chega no 9. Tá? Vocês têm que pensar que esse pulso desse clear aqui, ó, ele também é uma borda de descida, né? Tá? Ele também é uma borda de descida. O pulso desse clear, né? O que acontece?
impulso do clear, tá? E o laboratório, claro, que vocês vão ter as aulas para tirar as dúvidas também, né? Não é assim, o professor deu o laboratório, a gente que se vire. Um pouco né? Porque vocês vão ser engenheiros, tá? Pessoal, uma coisa sobre ser engenheiro. O trabalho do engenheiro é resolver problema, tá? O trabalho do engenheiro é resolver problema. Problemas que, às vezes, nem existem, ninguém nunca achou uma solução para ele. Tipo, fazer uma ponte, né? Tu vai fazer uma ponte, né? Não tem um livro lá que diz como tu vai fazer aquela ponte X, né? Tem um livro que vai te dar os conceitos básicos de como fazer uma ponte. Tá? Então, o trabalho do engenheiro é sempre resolver problema. Mas, de qualquer jeito, vocês também têm que entender o quê? Que toda vez que eu dou esse clear, eu também estou dando uma borda de descida. E isso aqui pode ser um comando para o flip-flop, para o conjunto de flip-flops de décadas. Sacaram? Tá? Porque essa borda vai existir só a cada 10 contagens. Ou seja, a cada 10 contagens, tu faz uma contagem do próximo contador. E aí de 0 vai para 1. Entenderam? A cada 10 contagens de um contador, tu tem essa borda de descida, que é o mesmo clear. Ele vai para o clear, mas ele também pode ir para um clock do outro contador, do outro conjunto de contador. Tá? Então, basicamente, se eu quiser fazer um contador até 59, deixa eu apagar tudo aqui. Se eu quiser fazer um contador até 59, eu vou ter um conjunto de 4 flip-flops, né? Ali, do Q3 ao Q0, certo? Aí, para zerar, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ao invés de botar esse aqui, deixa eu... Tá. Do Q3 ao Q0, que eu também posso considerar sendo A, B, C e D, né? As saídas dos flip-flops vão ser as entradas das portas lógicas. E aqui eu vou ter um outro conjunto de flip-flops. E aqui o clock deles, né? E aqui o clock. Aí quando tu faz essa NAND aqui, essa NAND entre A e C, né? Entre A e C, tu pode conectar ela nesse clock e no clear desse circuito. Tá? Ao mesmo tempo que ele vai zerar esse circuito, ele vai fazer uma contagem aqui, não concordam? Vocês enxergam isso acontecendo na cabeça de vocês? Ao mesmo tempo que eu der uma borda, porque vai dar uma borda de descida depois de subida, né? Eu vou fazer o teste para ver se isso é rápido, se não é muito rápido, mas a princípio ele tem que dar tempo, né? Essa borda ela tem que fazer essa contagem aqui. Tá? Então, assim eu faço um contador com 2 dígitos, né? Com 2 dígitos. E aí cada um desses aqui vai para um decodificador de display. Tá? E assim vocês conseguem fazer uma contagem de 00 a 59. Tá? Esse aqui, primeiro, vai de 0 a 9, e esse aqui vai de 0 a 5. Aí aqui eu boto uma... eu já estou dando todas as barbadas para vocês. Aí eu boto uma NAND aqui. E ligo no clear aqui. Esse aqui. E esses aqui vão para o display. Tá? Isso aqui é basicamente um contador. É um contador com duas casas decimais. Tá? Síncrono. Depois a gente vai ver os contadores... esse aqui é assíncrono, perdão. Tá? Depois a gente vai ver os contadores síncronos, que eles funcionam um pouquinho diferente. Certo, galera? Então, perguntas? Perguntas, por favor. A 5 é que todos os clocks são ligados junto, né? Ou eu? O síncrono é onde todos os clocks estão ligados juntos. A gente vai ver na próxima, a gente vai ver semana que vem. A gente vai começar a ver semana que vem. O síncrono.
Mais perguntas sobre essa aula? Vocês querem dar mais uma olhada no circuito? Vocês querem ver alguma coisa? Algum comentário? Não sei se já perguntaram, mas quantas notas da prova, do laboratório, das listas? O laboratório já tem nota, já está lá no Moodle. A prova e a lista eu vou corrigir agora esse final de semana. A prova, principalmente. Beleza. Com prioridade para a prova, tá? Se não der tempo de corrigir tudo, eu vou corrigir pelo menos a prova. Tá? Eu sempre vou tentar corrigir as coisas que valem mais nota primeiro. Tá? A prova eu só não corrigi final de semana passado, porque vocês ainda estavam entregando, certo? Mas se vocês entrarem lá no Moodle, já tem as notas do laboratório. Tá? Já tem as notas com as observações também. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, aí me manda um e-mail, tá? Ou me manda um recadinho pelo Moodle mesmo. Ô, professor, em relação à prova, como é que funciona, não sei se já falou, de recuperação? Vai ter recuperação, tá? Mas aí é mês que vem, no caso. Isso, a gente faz 2 recuperações, uma para cada área. Ah, beleza. Não é geral, então. Não é geral, é uma recuperação. A gente tem que ofertar uma recuperação para cada área. Né? Eu não sei o que vocês preferem. Eu posso fazer um exame geral, né? Ou uma recuperação para cada área. Beleza, entendi. Tá? A princípio vai ser uma recuperação para cada área. Para quem rodar nas 2 áreas, aí eu faço um exame. É assim que eu faço. Tá? Mas é que como aqui as provas valem... na realidade, aqui fica meio complicado fazer, porque as áreas elas têm pesos diferentes, né? Então vai ter que ser um exame geral, na realidade. Eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Boa pergunta. Quem foi? Otávio, né? Mas quem rodar nas 2 áreas não é só fazer as 2 provas aí? Não, mas não sei se vai ser em dia diferente, se vai ser no mesmo também, né? Não, mas eu acho que eu vou fazer um exame que fica mais fácil. Fica muito complicado, porque... por exemplo, a primeira prova vale 3, né? Às vezes tu rodou na primeira prova, mas mesmo se tu tirar 3 nessa prova, tu não vai conseguir passar, porque de repente tu não entregou laboratório, não entregou lista. E aí como é que tu faz? Tu vai recuperar só essa nota que tu rodou, mas mesmo se tu tirar 10 na prova, tu continua não sendo aprovado, porque eu não vou mudar outras notas, né? Tu entendeu como fica complicado esse esquema? Então, é mais fácil fazer uma prova geral, né? Um exame geral com todo... Até porque a segundo conteúdo, ele já embarca o primeiro conteúdo, tá? Então, se tu rodou na primeira parte, passou na segunda, tá? Tu vai fazer o exame... A segunda etapa vale 4 pontos. Então, se tu tirar 10 na segunda etapa e entregar os laboratórios, já está passado, por exemplo. Tá? Ô, professor... Quer dizer que na primeira, se eu não entreguei os laboratórios, mesmo gabaritando a prova, não é o suficiente. Se tu... Assim, ó, pessoal. Os laboratórios valem 2. Ó, as listas, igual a 1. Lab, igual a 2. P1, igual a 3. Isso dá P2 igual a 4. Isso. Essas são as notas. Então, olha só. Quais são as formas de tu passar? Tu pode zerar P2, mas aí tem que tirar 10 em tudo. Tu pode zerar P1, e daí gabaritar P2 e gabaritar laboratório. Pode gabaritar laboratório e tirar um nos laboratórios e gabaritar para a P2. Entendeu? Tem todas essas formas de tu passar. Eu não sei se tu... Os laboratórios é a média de todos, né? É a média de todos. E se for meia boca em tudo, tem como passar também? Se tu for meia boca em tudo, tem como passar, né? Tu tem que tirar 5,6. Não é isso? Não é assim que funciona? Eu não me lembro mais. O que acadêmico antes era isso. Tu tinha que tirar 5,6 e tu estava passado. 5,56. Não, mas eu só corrijo com uma casa depois da vírgula. Não corrijo com 2. Tá. Mas eu sempre arredondo para cima, não te preocupe. Se tirar metade da nota em tudo, tá passado igual.
Não, se tu tirar metade de tudo, tu vai ficar com 5. Aí 5 não passa. Tá? Se tu tirar metade em tudo, não passa, tu fica com 5 de média. Aí tu vai ter que fazer exame. Então é isso, tá, pessoal? É um exame final. Eu vou ver nas normas acadêmicas como que funciona essa coisa de ofertar exame. Se eu sou obrigado a ofertar uma prova para cada etapa ou se eu posso ofertar só um exame final, tá? Eu vou ver como é que é a legislação. Eu vou seguir exatamente como está ali. Certo? Tá? Se a legislação me permitir fazer só um exame, é isso que eu vou fazer. Tá? Se ela não me permitir, aí eu vou ver como é que eu vou fazer e vou informar vocês. Tá? A gente conversa melhor semana que vem sobre isso, não tem problema. Tá, mas vocês entenderam? Eu já tinha falado sobre a composição da nota de vocês, eu estou falando de novo. Tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida mais sobre a avaliação, as avaliações? Não? Então tá, então é isso. Tu vai postar amanhã, então, esse trabalhinho aí para display de dois displays de 7 segmentos? Isso, vou. Contar de 1 a 15? Isso, contar de 0, 0 a 59. Para fazer como se fosse um relógio. Ah, tá, de 0 a 59. Tá. Isso, tá, de 0 a 59. Já deu as barbadinhas tudo ali, né, de como é que monta. Já dei as barbadinhas. Tá. Então, quem assistiu a aula e quem for assistir a gravação já vai ver as barbadinhas. Tá, ok. Tá, pessoal? Então, a princípio, fica combinado assim, tá? Que a gente vai ter um exame final. Tá? Porque, assim, ó, se eu fosse fazer uma recuperação só da prova 2, não adiantar, vai cair lógica combinacional. A lógica combinacional vai acompanhar vocês até o fim, né? E quem não fez a primeira prova pode se puxar ainda e passar, né? E passar, se tirar 10 na segunda prova. E se entregar os laboratórios e as listas. Tá? Então, não entregou o primeiro, só teve um laboratório, né? E 2 listas até agora, tá? Então, só teve um laboratório. Vão ter, provavelmente, mais 2 ou 3, tá? 2, com certeza, laboratórios. Vai ter um essa semana e provavelmente na outra semana já vai ter outro sobre esses computadores síncronos. Tá? Então, com certeza, vai ter mais 2 laboratórios. Tá? Então, com certeza, vai ter mais 2. Então, se não entregou o primeiro, ainda dá para tirar aqui pelo menos mais de 1, né, nessa nota. Certo, pessoal? Qualquer dúvida aí sobre a avaliação, a gente conversa, tá? Isso é para ficar bem claro para vocês. Não é para ser um mistério como vocês vão ser avaliados. Tá? É que eu me esqueço, às vezes, de falar sobre isso. Mas não tem problema perguntar e a gente conversar. Tá? Então tá. A gente tem mais 1 mês e pouco, né, de aula, né? Tem mais 1 mês e pouco de aula. Então vai ser na última semana, por aí. O exame? O exame. Vai ser na última semana, provavelmente no último dia de aula. Tá, beleza. Eu vou tentar usar todos os dias, tá? Tá, beleza. Valeu, professor. Então.